Bom dia, meus amados irmãos, amigos. Que Deus abençoe o nosso dia. Então, sobre se arrepender e entrar pelo caminho estreito. Vamos falar um pouco sobre arrependimento. Hoje temos que se arrepender, renunciar ao pecado e seguir uma vida com Cristo. É o que devemos fazer hoje. Jesus é o caminho, é a escolha de nossas vidas. Temos que escolher a vida em Cristo ou a morte sem Ele. Deus nos dá essa opção de escolha, né? Então a vida está em Cristo. Temos que entender que quando Ele fala que eu sou a porta, eu sou o caminho, Ele nos faz um chamado a escolher a porta, escolher a vida que só existe em Jesus. Esse é o chamado verdadeiro da vida que está em Cristo. Temos que entender que o caminho é estreito, mas nos leva à vida eterna. Quando nos perguntamos o que você acha e o que achamos de quando pregamos a palavra de Deus e estamos dando o nosso testemunho, estamos representando Jesus. Olha que Filipe falou para Natanael: venha e vê. Ele estava falando de Jesus, venha conhecer Jesus. Então hoje nós temos que falar a mesma coisa das pessoas: venha conhecer Jesus. Mas para isso nós temos que ser um testemunho de Jesus, fiel a Jesus. Os discípulos foram fiéis a Jesus. Onde andava Jesus e os discípulos, então todo mundo se identificava que ali estava os seguidores de Cristo. E hoje nós temos que entender, e as palavras de Jesus em Mateus 7,14, que entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que nos leva à vida. Então nós temos que entender que não entrar pela porta larga. A porta larga nos leva à perdição. No Sermão do Monte, Jesus fez uma pregação sobre o verdadeiro discipulado. Verdadeiro discipulado, quando discipulamos as pessoas a falar de Jesus. É o que Jesus fez pela primeira vez. Ele fez uma pregação nos ensinando como devemos fazer, como devemos ensinar, como devemos aprender sobre o reino, fazer um discipulado com as pessoas e aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então ele fala no versículo 7:13, o versículo anterior, ele fala sobre a porta larga, o caminho espaçoso que leva à perdição. Mas ele também fala da porta estreita, o caminho apertado que leva à vida, mas poucos encontram. Isso é verdade, poucos encontram. O caminho da verdade não é popular. Então muitas pessoas não querem, eles querem o caminho largo, que passando pela porta, é um caminho largo, bonito, mas não sabe o que vai ter naquele final daquele caminho. Mas as pessoas que entram pelo caminho estreito, apertado, e vão saber o que tem no final daquele caminho. Então, seguir a Jesus é desafiador, mas recompensador. Leva à vida eterna. Temos que entender que Jesus está nos alertando contra o caminho fácil, seguido por muitos. Inclusive aqui ele estava falando dos sistemas religiosos da época, o sistema corrompido, o sistema dos fariseus de ontem, fariseus de hoje. E engraçado que em Mateus Jesus pede para que não entre pela porta larga,
E Apocalipse ele faz um apelo, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. É um chamado para deixar o pecado e também os sistemas religiosos distante das verdades. A vida tem sentido para nós hoje? O que tem sentido para nós hoje? O que estamos buscando? Buscando algo para preencher o nosso ego, nosso coração, amor, paz, cura. Mas também tem o outro lado que busca emoções, prosperidade, muitas outras coisas. Mas temos que entender que viver sem conhecer a verdade que dá a vida, a verdade que dá a vida é Jesus Cristo. Então é Ele que nós temos que conhecer e conhecer o verdadeiro Evangelho. Jesus não é mais uma religião, Ele é o Verbo vivo, a Palavra de Deus encarnada, a luz que veio ao mundo. Então nós temos que entender que todas essas coisas, nós temos que entender por que precisamos de Deus. Enquanto nós não entendermos por que precisamos de Deus, não vamos procurar a Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos que entender que o pecado nos separa de Deus e nos coloca no caminho largo, um caminho difícil, um caminho largo, fácil e popular, mas nos leva à perdição. Nós temos que entender essa diferença em Efésios 2:1-9. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus, por sua misericórdia, nos deu vida em seu Filho, Jesus Cristo. Em João 3,16, todo mundo conhece que Deus é amor, Deus amou o mundo, mas o mundo não ama Deus. Essa é a diferença. Mas muitos preferem escolher as trevas que a luz. Então, muitos não escolheram o amor e também não amam a Deus. Então, hoje, uma ilustração para nós, se a gente pegar sobre uma pessoa doente, por exemplo, ela não busca remédios, ela não busca o médico enquanto não reconhece a sua doença, reconhece que está doente. E o ser humano só busca Jesus quando reconhece o seu pecado. O pecado é a maior doença. Temos que entender que quando estamos em pecado, estamos longe de Deus. Então, Jesus, ele faz esse apelo: não entra pela porta larga, entrai pela porta estreita. Jesus veio para nos resgatar, não por merecimento, não por mérito nosso, não por obras, por tradições, não. Ele veio nos resgatar pela graça e pelo seu amor. Então, por isso precisamos crer nele, viver por renúncia. Temos que renunciar o pecado a cada dia, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Isso é renunciar e seguir a Cristo. Um caminho estreito, um caminho com fé e arrependimento. Olha que pregar o arrependimento é o que nós temos que fazer hoje. João Batista pregou arrependimento. Naqueles dias, João Batista pregava sobre o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele pediu que as pessoas se arrependessem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava ali, já estava entre nós. Então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus, também pregou arrependimento. Por isso devemos pregar arrependimento, devemos falar para as pessoas que existe uma porta estreita, fora do sistema. Deus estava começando a sua caminhada e Ele também falou sobre arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, os discípulos também pregaram arrependimento. Em Marcos 16:12, e saindo eles pregavam que se arrependesse. Isso faz parte da nossa pregação diária,
de se arrepender, de nos renunciar a cada dia. Em Atos 2, 37 a 39, o apóstolo Pedro fez um apelo para que se arrependam e sejam batizados. Olha como é interessante, a primeira coisa que temos que pregar, como nossos irmãos pregaram, Jesus pregou sobre arrependimento. Nós temos que se arrepender para poder entrar no reino. A parábola do filho pródigo, que é Lucas 15, embora não literalmente a palavra fale arrependimento, mas a história toda é um grande apelo para o arrependimento, ao arrependimento. O filho reconhece o seu pecado e volta ao pai. Então, isso é arrependimento. Te arrepende dos teus pecados, olha para Deus, pede perdão, se arrepende dos seus pecados, e ali o pai recebeu o filho com graça. Então é isso que temos que fazer, é nos arrepender. Jesus também nos deixou um mandamento, uma grande comissão, e isso é para mim e para você, para todos os servos de Deus, para todos os discípulos, para todos aqueles que amam a Deus, tem que fazer esse trabalho de levar a palavra. Em seu nome se pregasse todo o arrependimento. Em nome de Jesus, pregue o arrependimento, pregue a remissão dos pecados em todas as nações. Hoje nós fazemos parte de uma nação, hoje não estamos em Jerusalém, mas estamos aqui e ali, então temos que pregar o arrependimento. Poucos encontram esse caminho, por quê? Porque esse caminho exige o quê? Exige um arrependimento verdadeiro. Se você não é arrependido verdadeiramente, isso não está no caminho certo. Então o arrependimento exige fé ativa, é obediência ao Evangelho. Você está obedecendo os mandamentos, obedecendo o Evangelho, obedecendo a palavra que Jesus deixou, renunciando o pecado? Então esse é o caminho que te leva à vida eterna. Jesus falou muito sobre o sistema da Babilônia. Foi um alerta ali que Jesus, em Apocalipse, para encerrar o livro, encerrar a mensagem, porque Apocalipse a gente sabe que foi direcionado às 7 igrejas da Ásia, para as suas igrejas que ele estava direcionando essa palavra. Serve para nós hoje, serve como correção, como alerta para nós hoje, mas ali as igrejas do Senhor já estavam sendo corrompidas naquela época, e Deus pediu para escrever o Apocalipse, para fazer uma correção e falar sobre o que iria acontecer com ele naquele momento, o que estava acontecendo. Então Apocalipse 18:4, ele fala: sai dela, povo meu. Ele pede para você sair da Babilônia espiritual. Babilônia representada por sistemas religiosos corrompidos, ali riqueza sem Deus, falsas doutrinas que na época já tinha aparência de piedade, mas sem verdade, religião sem transformação, as pessoas não estavam sendo transformadas. Hoje é muita ilusão, hoje as pessoas dizem que estão sendo transformadas, mas é tudo falsas emoções. Muitos estão dentro de templos, como estava antigamente no templo, hoje estão dentro de prédios, dentro de igrejas, mas preso à Babilônia religiosa, preso ao sistema ainda, preso às tradições. Então, a aplicação para nós, para os nossos dias, Deus está nos chamando a romper com o pecado, romper com o engano, romper com a hipocrisia. Frequentar templos não significa estar em Cristo. Temos que entender que temos que sair desse sistema. É necessário nascer de novo. Quando ele fala que é necessário nascer de novo, é nascer de novo, nascer da água, do Espírito, andar em verdade, viver o Evangelho genuíno. Isso que Deus vem nos resgatar, deu o seu Filho morreu por nós, por nossos pecados, para nos resgatar desse mundo. Existe
porta, existe caminho que é Jesus. Ele faz um apelo para nós, que a gente saia do sistema, como eu já falei lá em Mateus 7,13, não entre pela porta larga. Isso foi um apelo de Jesus, para quem Jesus estava falando nesse contexto. No Sermão do Monte ele estava falando para religiosos da época, ele estava falando para seus discípulos, mas também estava falando para os judeus ouvintes da época, homens e mulheres, líderes religiosos. Ele fez um alerta: saia desse sistema da lei de Moisés, que ele estava acostumado com aquele sistema de Moisés, a lei. Então Jesus falou: mudem, saia desse sistema. Mas muitos ali acreditavam, como era um filho de Abraão, achavam que estava no caminho certo. E Jesus vai falar para ele que o caminho estreito é o certo, que exige arrependimento, obediência e fé verdadeira. Se eles não fizessem isso, eles estariam indo para o caminho largo, que é o sistema religioso que eles estavam. Apocalipse 18:4, como eu falei antes, saia dela, povo meu, também é uma mensagem que foi dirigida ao povo de Deus à época, que ainda estava na Babilônia, estava no sistema, e Jesus fez um apelo: saia dela, povo meu, mostrando que ali também tinham servos de Deus, misturado juntos aos ouvintes, sendo corrompido pelo sistema. Então Jesus te chama ao arrependimento. Naquela época Jesus já sabia que muitos entrariam pela porta larga. Se nós formos falar de portas, a gente sempre diz que existe duas portas, mas na verdade Deus estava pregando para sistema religioso, estava falando para líderes religiosos e discípulos naquela época. Então ele estava falando em duas portas. Ele estava falando do cristão que obedece a Cristo, que segue a Cristo. Ele estava falando da segunda porta, que é uma porta larga, uma porta que te leva a caminhos fáceis, emocionantes, com prosperidade, que te promete tudo. Esse é o caminho religioso que Jesus estava falando. Jesus estava falando para religiosos da época. Então Jesus nem chegou a falar no terceiro caminho, que o terceiro caminho as pessoas têm a opção de escolher o que querem seguir Jesus, querem seguir o mundo, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Eles estão totalmente no terceiro caminho, fora de Deus. Mas o segundo caminho é perigoso. O segundo caminho, eu mesmo, quando estava no sistema religioso, eu achava que estava indo para os braços de Deus. O engano, meus irmãos, o engano. Quando eu saí desse sistema, eu reconheci que eu estava enganado. Então nós temos que reconhecer, cada um de nós tem que ter esse entendimento de reconhecer sobre a porta larga que Jesus estava falando. Jesus estava falando do sistema babilônico, sistema religioso, sistema corrompido, falsas religiões, sistemas políticos e econômicos injustos. Jesus estava falando dessas igrejas, instituições, afastam o evangelho das pessoas, te levam para uma porta larga dizendo que vai a Deus, mas no contrário, você não vai a Deus. Então procure, meus irmãos, procure entender a palavra. Olha que ele diz: saia do sistema, saia do mundo, saia do caminho religioso. Eu sou a porta, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele está falando: eu sou, vem a mim. Então a escolha é clara: Cristo ou o mundo, vida ou perdição, verdade ou engano. Em Hebreus 3:15 vai nos dizer que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. O João Batista, a voz do deserto, pregou arrependimento. Hoje estamos aqui para falar para vocês sobre arrependimento, falar sobre o caminho apertado. Então, há um arrependimento, temos que se arrepender, temos que conhecer a palavra de Deus, o caminho que nos leva à vida eterna. Estamos num caminho largo, fácil, que
fala de Cristo, fala de Deus, mas também um sistema que não nos dá garantia da vida eterna. Temos que entender que Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados. Então nós temos que procurar Jesus, é Ele que é o caminho. E se nós pensarmos para os dias de hoje, para todo cristão que ama a verdade, procura a verdade, saia desses sistemas religiosos falsos. Há muitos sistemas por aí falsos, sistemas que não te levam à vida eterna. Rejeite práticas contrárias ao Evangelho. Volte ao padrão simples e puro do Novo Testamento, seguido por apenas a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Volte ao primeiro amor, volte às Escrituras, leia as Escrituras. Esse é um convite ao arrependimento, ao retornar ao Evangelho da cruz, gente. Temos que entender que isso nos leva à vida eterna, o caminho largo que muitos estão neles, muitos estão sem saber o que estão fazendo, estão seguindo tradições humanas, seguindo homens, seguindo esse sistema, mas sem entendimento. Eu também não tinha entendimento da palavra, eu estava seguindo um sistema que achava que tudo me levava a Deus. Engano, meu irmão, engano. Se você reconhece a palavra de Deus, quando você reconhece a palavra de Deus, você vai ver que isso é engano. Engano de enganar as pessoas sobre prosperidade, sobre cura, sobre dar e receber. Você oferta, você recebe. Para Deus não precisa nada disso, não precisamos ofertar nada. Isso era do sistema da lei de Moisés, tinha que ofertar. Hoje, vê se alguém está ofertando um animal, por exemplo. Isso também fazia parte da lei de Moisés? Não. Então, algumas ofertas são válidas, outras não. Então, temos que entender que a lei de Moisés já foi, ela acabou na cruz e acabou com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que nos dê entendimento sobre a palavra dele.